Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de matemática, o tema de hoje é expressões numéricas. Nós vamos estudar com muita atenção. Mas é importante que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. E aí eu chamo a atenção de vocês. Antes nós vimos expressões numéricas com adição e subtração. Vimos também com parênteses, colchete, chave. Vimos todas essas regras, mas utilizando apenas duas operações matemáticas. Aqui, nas expressões numéricas que nós vamos estudar a partir de hoje, nós vamos ver três operações matemáticas: adição, subtração e multiplicação. Ok, meus queridos? E é importante que você tenha um máximo de atenção, ok? Atenção para você formular o seu conhecimento acerca de como resolver cálculos matemáticos a partir de expressões numéricas e a partir da resolução dessas três operações matemáticas juntas, ok? Vamos lá, vamos começar. Expressões numéricas. E aqui nós temos uma situação problema, onde nós vamos fazer a leitura e interpretar o que essa questão quer que façamos, como ela quer ser resolvida, como ela exige que seja resolvida. Sandra comprou 3 camisas, 2 saias e um par de sapatos, com os valores indicados a seguir. Camisa, R$ 95,00, saia, R$ 70,00, sapatos, R$ 125. Para determinar o total gasto por Sandra, vamos usar uma expressão numérica. Olha só, então vamos lá. Preço das camisas. Uma camisa custou R$ 95. 3 camisas vai custar R$ 285. Mas, primeiramente, nós vamos ver a estrutura dessa expressão numérica. E aí eu começo a chamar a atenção de vocês para observar a estrutura. Uma expressão numérica, ela não é um cálculo, onde você, ao final, coloca o resultado. Você tem a expressão numérica tem toda uma estrutura, toda a regra para ser, vamos, calculada, por assim dizer, ok? Aqui, primeiramente, nós vamos ver os preços das camisas, preço das saias e preço do sapato. Observe que ela comprou 3 camisas e aqui ela comprou 2 saias. E aí vamos ver toda essa estrutura. Vou multiplicar 3 vezes 95, que dá 285, mais o valor das saias. 2 vezes 70, que é igual a 140, mais 125, que é o valor dos sapatos. Vamos somar agora. 285 mais 140 dá 425, mais 125 do par de sapato, ok? Vamos lá. E é igual. Quando eu somo 425 mais 125 dá 550 reais. E olha só, portanto, Sandra gastou 550 reais. Agora vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe o diálogo entre Márcia, Pedro e Clara. Eu tenho 50 selos. Eu tenho o dobro da quantidade de selos de Márcia menos 30. Olha só que situação interessante. Eu tenho o triplo da quantidade de selo de vocês dois juntos. Primeiramente, nós vamos descobrir quantos selos ele tem. Ela já disse, eu tenho 50 selos. E eu tenho o dobro da quantidade de selos de Márcia menos 30. Se ele tem o dobro de 50, ele tem 100. Menos 30, 70. E ela? Eu tenho o triplo da quantidade de selos de vocês dois juntos. Vamos lá, vamos ler e vamos observar. Para determinar a quantidade de selos de Clara, vamos utilizar uma expressão numérica. Quantidade de selos de Márcia, 50, mais 2 vezes 50 menos 30, vezes 3, que é o triplo de selo dos dois. Quantidade de selos da Clara. Primeiro, efetuamos as operações que estão dentro dos parênteses. E olha só, primeira dica, nós vamos observar as operações que estão dentro do parênteses. Nós vamos observar que aqui eu tenho 3 operações: adição, multiplicação e subtração. E nós vamos resolver as primeiras que estão aqui.
Primeiramente, vamos resolver a multiplicação, ok? Vamos lá. Calculando o valor dessa expressão, temos 50 mais 2 vezes 25 menos 30 vezes 3. Vou repetir o 50 aqui e vou ver o resultado da multiplicação. 2 vezes 50 é igual a 100, menos 30, fecha parênteses, vezes 3. Aqui vou resolver a operação na ordem que elas aparecem, pois eu já não tenho mais multiplicação. Então, vamos lá. 50 mais 100 é igual a 150, menos 30 vezes 3, resolvendo as operações que estão entre parênteses. 150 menos 30 é igual a 120. 120 vezes 3 é igual a 360. E aí, nós vamos ver para a nossa primeira dica. Inicialmente, nós vamos resolver as operações que estão entre parênteses. Vou observar, se entre parênteses eu tenho adição, subtração e multiplicação, eu vou iniciar resolvendo as multiplicações, como diz a regra. Portanto, Clara tem 360 selos. Em uma expressão numérica sem parênteses, olha só a regra aqui. Em uma expressão numérica sem parênteses que aparecem multiplicações, adições e subtração, resolvendo primeiro as multiplicações e depois as adições e as subtrações na ordem que elas aparecem. No caso em que aparecem parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro deles. Ok, turma? Então, vamos lá. Aqui tem uma atividade que nos é proposta. Vamos começar. E lembrando o tempo todo que essa atividade, que é a expressão numérica, ela tem uma estrutura. Você, por exemplo, não vai só aqui repetir o 150 menos 17 vezes 7 é igual a tanto. Não, você vai fazer... Lembra? Eu vou voltar novamente àquela página. Você observa que a estrutura da expressão numérica, ela parece mais uma pirâmide de cabeça para baixo, não é? Você observa aí. Ele não resolveu, não colocou simplesmente o resultado, 360, logo aqui. É importante que você se atenha a essa estrutura, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa atividade. Aqui eu vou repetir 125 vezes... Quanto é 17 vezes 7? É igual, aí você vai 125, já com o resultado de 17 vezes 7, você vai colocar aqui 125 menos esse resultado e você vai dar resultado. Ao final, quando você terminar de responder essa expressão numérica, você vai observar que a estrutura vai estar bem próxima da anterior, não é verdade? E aí nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, que é preciso que a gente tenha atenção, ok, meus amores? E aqui na letra A eu tenho uma expressão, por assim dizer, simples, ela não tem parênteses, então eu tenho que primeiramente ter atenção. Vou responder primeiramente a multiplicação, tá certo? Aqui na letra B eu tenho 3 operações matemáticas. Por onde eu vou começar? Pela multiplicação, e é muito importante que a gente tenha atenção. Na letra C, eu tenho uma expressão numérica com parênteses. E o que a regra me diz? A regra diz que eu tenho que conservar todos eles que estão fora do parênteses e resolver primeiramente o que está entre parênteses, ok? Então, vamos lá. Letra D. Eu tenho operações, mais de uma operação matemática dentro dos parênteses. Aqui eu tenho uma adição, aqui também se repete uma adição. O que a regra me diz? A regra me diz que eu tenho que resolver inicialmente as que estão entre parênteses, ok? Sempre observando que expressões numéricas você não vai colocar só o resultado aqui. Ela tem uma estrutura para ser desenvolvida, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma situação, problema, onde eu vou fazer a leitura desse pequeno texto, e aí para que eu possa compreender como fazer essa expressão numérica. Observe no quadro a quantidade de sucos vendidos por embalagem em um restaurante, de janeiro a março de 2016. Sabendo que o preço de cada embalagem era R$ 6,00, vamos determinar o total arrecadado com a venda de suco nesses 3 meses. E aí você observa aqui no quadro, janeiro,
540, fevereiro 620, março 280. Vamos lá. Observe duas maneiras diferentes de obter o resultado e complete. Aqui nós temos a primeira maneira, onde você vai multiplicar, e aqui eu já chamo você para fazer essa atividade no seu caderninho, esses cálculos à parte, sempre fazendo os cálculos e deixando identificada atividade tal, tarefa e questão tal, para que você, quando você for estudar, você já tenha lá tudo organizado. Isso vai facilitar o teu aprendizado, ok, meus amores? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar 6 vezes 540 mais 6 vezes 620, e aqui você coloca o resultado aqui, e mais 6 vezes 280. Esses resultados você só vai colocar depois que você tiver feito todos os cálculos, ok? Então, vamos lá para a segunda maneira. Preço de cada embalagem de suco. 6. 6 vezes. E aqui nós vamos colocar entre parênteses todas a quantidade de suco vendido por embalagem, que é 540 mais 620 mais 280. Você vai repetir o 6 vezes. Aqui, ó, ele já está te dizendo quanto é 540 mais 620. O valor você vai colocar aqui e vai somar mais 280. Ok? Vai repetir o 6 aqui, vezes. Quando você soma esse mais esse, vai colocar aqui. E a multiplicação, esse vezes o valor encontrado aqui, você vai encontrar o valor total. Ok, meus queridos? O que você pode observar nos cálculos realizados e nos resultados? Você vai observar que mesmo associando de maneira diferente, você vai obter o mesmo resultado. Lembra lá das propriedades da adição? Então, tenha atenção, tá certo? Agora, calcule o valor das seguintes expressões. Mais uma vez, nós vamos ter o máximo de atenção na feitura dessa atividade, dessa questão. 17 vezes, abre parênteses, 12 mais 96, fecha parênteses. O que a regra nos diz? Ela diz que, primeiramente, eu vou resolver as operações que estão entre parênteses. Nessa situação aqui, nós temos uma outra situação. Nós temos uma expressão numérica que não tem parênteses. Então, o que a regra me diz? Que eu vou resolver, primeiramente, as multiplicações. 17 vezes 12 mais 17 vezes 96. E tudo isso você vai fazendo os cálculos das operações no seu caderno para colocar os resultados e deixar as expressões numéricas dentro daquela estrutura que nós vimos no início, ok? Meus amores, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês possam continuar realizando as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!